Saúde os amados irmãos e caros ouvintes da Palavra de Deus com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Hoje vamos falar sobre as heresias do voto. Portanto, as heresias do voto com valor mínimo estipulado. Hoje em dia, para quem não sabe o contexto, existem muitas igrejas que estipulam um valor mínimo para que a pessoa faça um voto. Ainda coagem as pessoas a pegar votos, dando ou deixando no ar a ideia, dando a impressão, deixando no ar a ideia que quem não fizer voto está em pecado. Quem não fizer voto não vai ser abençoado ou, se não fizer o voto, vai receber maldição. Então hoje vamos desmistificar a questão dos votos. Amém? Hoje vamos entrar no profundo da palavra do Senhor, falamos sobre os votos. Portanto, eu considero uma heresia as igrejas que estipulam valor mínimo para que a pessoa faça o voto. Ainda ficam coagindo a pessoa. Pega o voto, pega o voto, pega o voto. Se não pegar, não vai ser abençoado. Isso aí é heresia. Amém? Ou só vai ser abençoado quem pegar o voto. Só vai receber a bênção quem pegar o voto. Pega o voto. Quem não pegar, vai ser amaldiçoado. Repalabastaia astéria. Então, meu irmão, tem muitas igrejas aí fazendo uma verdadeira lavagem cerebral acerca dos votos. Então hoje vamos falar mais no profundo. 8 coisas importantes acerca dos votos, não é? Amém? Hoje vamos falar sobre a heresia do voto com valor mínimo estipulado. Portanto, o voto obrigatório. Toda a gente tem que pegar, porque se não pega tem falta de fé, é incrédulo, está em pecado, está endemoniado, está oprimido, está debaixo de maldição, não vai ser abençoado, vai ser amaldiçoado. Ainda tem que dar um valor mínimo, estipulado, não é? Pelo pastor, ou pelo dirigente da igreja, ou pelo pregador. Cuidado. Então hoje vamos falar sobre as heresias do voto obrigatório com valor mínimo estipulado. Glória a Deus. Vamos aqui para a Bíblia. Quero que os irmãos abram primeiramente no Salmo 76. Portanto, é bíblico fazer votos? Ou seja, fazer um voto é um mandamento de Deus ou não? É um mandamento de Deus, conforme eu te vou provar. No Salmo 76, glória seja dada ao Senhor, diz assim: fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Portanto, há uma ordem. Aleluia! Há uma ordem profética. Fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. Portanto, Deus nos manda fazer votos e pagar. Tragam presentes aos que estão ao redor dele, aquele que é temível. Ele ceifará o espírito dos príncipes. É tremendo para com os reis da terra. Quer dizer que, mesmo um príncipe, com toda a sua glória, com toda a sua riqueza, com toda a sua grandeza, haverá uma altura em que vai dar contas daquilo que fez aqui na terra a Deus. O seu espírito vai ser ceifado por Deus. A sua vida vai perecer. Ele vai descer ao pó, vai ser enterrado, e o seu espírito vai em obediência a Cristo. Aleluia. E se fez o bem, e se teve fé, e se obedeceu à doutrina, entrará no céu. Mas se não obedeceu à doutrina, será enviado para o abismo, para o Hades, para o Sheol, para o inferno. E ali haverá choro e ranger de dentes. Portanto, fazei votos e pagai ao Senhor vosso Deus. É mandamento. Amém? Fazei votos é mandamento. Raika managaia play. Olha aí. Deuteronômio capítulo 12. Isto aqui é a lei de Moisés. Mas o lugar em que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a vossa oferta alçada e a oferta alçada da vossa mão e os vossos votos. Então havia um mandamento de trazer votos ao local onde Deus iria escolher para ali pôr o seu nome. Repalamastéria, para a sua habitação. Agora, no Novo Testamento, o que é que diz a palavra do Senhor? Onde estiver 2 ou 3 reuniões em meu nome, que eu estou no meio deles. Aleluia. Então, onde estiver uma igreja, uma congregação aberta, ainda que tenha só o pastor e uma ovelha, ali está uma congregação, início. Então, havia um mandamento de trazer ofertas, dízimos e os votos na lei de Moisés. Então, era mandamento sim. Glória a Deus, havia um mandamento de trazer votos, fazer votos e pagá-los. Glória a Deus.
Números 29, 39. Olha aí o que é que diz aqui. Estas coisas fareis nas vossas solenidades, ou seja, nas vossas ocasiões festivas, além dos vossos votos. Então havia 7 festas obrigatórias para o povo de Israel. Havia, glória a Deus, aleluia, a festa da Páscoa, que era um símbolo da morte de Jesus na cruz do Calvário para nos salvar. Havia a festa dos pães ázimos, que representava o sepultamento de Jesus. E havia a festa das primícias, porque ele ressuscitou no dia das primícias. Ele é as primícias dos que dormem. É a festa da ressurreição de Cristo. Havia também, glória a Deus, o dia de Pentecostes. Rei Managashai, a festa das colheitas. Aleluia, 50 semanas após a... Ei, Kambanagassuri canta Neriandaramanashéria. Ori canta Labasteri Andalamaya, Ramanagasheri Andaramanagaya. 50 dias, aliás, após a Páscoa. Era a festa das semanas, 50 dias após a Páscoa, Pentecostes, 50. Havia também, aleluia, a festa, glória a Deus, o dia das trombetas, aleluia, que é no mês 7, no mês de Tisri, fica entre setembro e outubro do nosso calendário. Portanto, as primeiras 3 festas seriam no mês entre abril e maio. Aleluia. Aliás, entre março e abril, assim é que é. A festa da Páscoa, glória a Deus. Aramanagai. Entre março e abril do nosso calendário. Aleluia. Rimanagashaya, Playa, Suri, Candasneri, Andalabai. Entre março e abril. Aleluia. E no terceiro mês, depois desse, havia a festa do Pentecostes. Havia depois também, no 7º mês, havia... O quê? No mês de outubro, setembro, outubro, havia 3 festas. A festa das trombetas, no dia 1. No dia 10, o dia da expiação nacional de Israel, o Yom Kippur. E havia também, aleluia, durante 7 dias, glória a Deus, quem crê diga glória, haveria a festa dos tabernáculos, glória a Deus, quem crê diga aleluia. Então havia 3 festas neste mês, 3 festas no primeiro e uma festa no terceiro mês. 7 festas obrigatórias, para além das vossas solenidades, eram festas obrigatórias. Aleluia, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias e dos vossos holocaustos. Aleluia, e das vossas ofertas pacíficas de alimentos com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. Estas coisas fareis. E falou Moisés aos filhos de Israel conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Então era ordem. Aleluia, aleluia, de fazer os votos, dali trazer e fazer os votos. Então é bem claro. No Salmo 50, glória a Deus, quem querer diga glória, diz assim, olha aí o mandamento de Deus, oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Então era um mandamento. Não temos dúvidas que o voto era um mandamento, glória a Deus. Então, santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Glória a Deus. Fazer voto era sim um mandamento de Deus. Mas hoje vamos falar dos exageros que há e das heresias que há acerca do voto. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Amém. 2. Vamos falar. Fazer votos era uma profecia de Deus. Fazer votos ao Senhor é uma profecia de Deus. Isaías 19, 21. Portanto, aleluia, como segundo item, fazer voto aleluia, ao Senhor é uma profecia de Deus. Está em Isaías, capítulo de número 19, versículo 21. Vamos então ler. Aleluia, hoje vamos comer Bíblia. Isaías, capítulo 19, versículo 21. E o Senhor se dará a conhecer... Olha aí, vamos aqui no contexto. E servirá de Senhor, aliás, e servirá de sinal e de testemunho ao Senhor dos exércitos na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e Ele lhes enviará um Salvador e um protetor, e os livrará. O Salvador é Jesus Cristo. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito.
porque nele serão benditas todas as famílias da terra, em Cristo. E os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Halamanta clai praia. Então é uma profecia. Aleluia, porque Jesus veio para todos, não veio só para os hebreus. Aleluia. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos os que receberem lhes é dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então quem crer e for batizado será salvo. A salvação é para todos, glória a Deus. Então é profético. Fazer votos e pagar é um mandamento profético, é algo profético da parte do Senhor Jesus. Agora, como terceiro tema aqui, que estamos aqui a desenvolver, nós desenvolvemos aqui 8 itens acerca do voto. Como terceiro item, o voto é uma promessa que se deve cumprir. Portanto, quem faz o voto e não cumpre, peca diante de Deus. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Eclesiastes capítulo 5. Glória a Deus. Vamos aqui para a Bíblia. Eclesiastes capítulo 5 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra. Assim sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo. Quando? Aqui não diz para não fazer. Aqui não diz que é pecado fazer voto. Diz quando fizeres. Quer dizer que está pressuposto que haverá uma altura da tua vida que tu vais fazer um voto. Um ou outro voto, assim como Ana fez um voto. Quando a Deus fizeres algum voto, o que é voto? Não é? Devíamos ter começado com isto. O que é voto? Voto é uma promessa que tu fazes para Deus. Tu prometes fazer algo para Deus. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não cumpres. Não diz para não votares, diz que é: olha, seria melhor tu não tivesses votado do que agora votaste e não conseguiste cumprir. Por outras palavras, não é que não deves votar, deves fazer votos e pagais, mas porém é melhor não votares do que votares e não cumprires. Glória a Deus. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria as obras das tuas mãos. Porque na multidão dos sonhos há vaidades, assim como também nas muitas palavras, mas tu tema a Deus. Portanto, é bem claro aqui, é melhor que não votes do que votes e não pagues, mas não diz para não votares. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus, aleluia. Ribanai, Sherib, Manai, Sara, Managaia. Rapa cantarai, Jó 22. Porque então, versículo 26. Vamos ao 25. Então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata acumulada. Será o teu tesouro e a tua prata acumulada. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus e orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Aleluia. Pagarás os teus votos. Aleluia. Glória a Deus. Aramandagai. Então voto é uma promessa que deve ser paga, deve ser cumprida. Glória seja dada a Deus. Agora vamos aqui. Glória a Deus. Já vimos aqui que fazer voto é um mandamento de Deus. Fazer votos ao Senhor é uma profecia de Deus. Agora já vimos aqui também no terceiro que o voto é uma promessa que se deve cumprir. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Já vou acrescentar mais um item. Vai ser 9 itens, 9 aqui afirmações relacionadas ao voto. Amém? Já vou acrescentar mais uma. Então, glória a Deus. 3. O voto é uma promessa que se deve cumprir. 4. O voto pode ser a dinheiro, mas não é obrigatoriamente em dinheiro, nem essencialmente na Escritura é em dinheiro. Nós vemos vários exemplos do voto de Jacó. Jacó fez um voto ao Senhor em Gênesis 28. Glória a Deus.
Gênesis capítulo 28. E diz aqui, glória a Deus, versículo 10. E partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por seu travesseiro. E deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que uma escada posta na terra. Então ele teve um sonho. Nesse sonho ele viu uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, estava no topo, e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência. E a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que eu te tenho falado. Acordando, pois, Jacó do seu sonho, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite sobre ela, em cima dela. E chamou o nome daquele lugar Betel. A palavra Betel significa casa de Deus. Vem de Bait e El, casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa do meu pai, o Senhor me será por Deus. Quer dizer, olha, tu vais ser o meu Deus. Eu não te vou deixar. E esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Amém? Então ele prometeu várias coisas. Aqui envolvia dinheiro, também dinheiro, porque o dízimo, aleluia, não era só de tudo o que ele ganhasse com gado, quando ele trabalhou para Labão, mas também ele trouxe a herança em dinheiro das filhas de Jacó, de Lia e de Raquel. Glória a Deus. Então ele certamente devolveu o dízimo. Aqui foi por voto, que ele nem crente era. Ele dizia: Tu serás o meu Deus. Quer dizer que o Deus verdadeiro não era o Deus dele, ele fazia a vontade da carne, agora ia passar a fazer a vontade do Espírito. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Ori canta la massaia praia shuri canta nera. Então este voto envolveu dinheiro, envolveu também dinheiro, mas não era essencialmente dinheiro. É isso que eu te quero dizer. Aleluia, porque este voto foi cumprido. Tanto é que foi cumprido que o próprio Deus, no capítulo 31, relembrou Jacó acerca deste voto. Glória a Deus. Aramanai, Rabacai, Ramanai, Suricai, Abandarai, Séria. Arai, clavando glória, plaço, covarabandagaxéria. Versículo 13. Eu sou o Deus de Betel. Portanto, eu sou o Deus daquele local onde tu me ergueste uma coluna, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora e sai-te desta terra e torna-te à terra do teu parentela. Então, Deus não se esquece dos votos que tu fazes, por isso é que tens que os cumprir. E no capítulo 35 a gente pode observar que ele pagou os votos que houvera feito. Naquele tempo, quem queria diga glória. Gênesis capítulo 35, glória a Deus. Xarabacantaramanagáia. Rovalai seri pantaramasaia. Ori cantalamanaia suriandas néria. Aleluia, glória a Deus. E disse Jacó: Levanta-te, sobe a Betel. Aliás, perdão. E disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. Então Deus relembrou novamente: Olha, tens que ir ali fazer um altar e cumprir aquilo que tu prometestes. Então disse Jacó à sua família, a todos os que com eles estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós e purificai-vos e mudai as vossas vestes. E levantemos e subamos a Betel e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, que foi comigo no caminho que tenho andado. Então Deus cumpriu aquilo que prometeu. E ele iria cumprir aquilo que ele prometeu. Glória a Deus. Então, versículo 7. Glória a Deus. E edificou ali um altar e chamou aquele local El Betel, o Deus da casa de Deus, porquanto Deus ali se havia manifestado quando fugia da face do seu irmão. Então é bem claro, aleluia, que o voto pode ser em dinheiro, pode, mas não essencialmente, ou seja, a maior parte
das vezes que nós temos votos nas Escrituras não menciona dinheiro. Temos o voto do Nazireu, em Números capítulo 6, vemos aqui um voto que não tem nada a ver com dinheiro. Havia um voto do nazireado, então o jovem era consagrado. Números capítulo 6, diz assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo um voto nazireu, para se separar ao Senhor, portanto isto era um voto de santidade, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem, ou beberagem, assim aqui é de uvas, nem de uvas frescas, nem secas se comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até às cascas. Todos os dias do voto do nazireado sobre a sua cabeça não passará navalha até que se cumpram os dias. Aleluia, que se separou ao Senhor, santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor não se aproximará do corpo de um morto. Aleluia, rimanai por seu pai, ou por sua mãe, ou por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado será santo ao Senhor. Se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso subitamente que contamine a cabeça do seu nazireado, então no dia da sua purificação rapará a sua cabeça. Ele rapava a cabeça e tomava um banho de purificação nas águas. E ao 7º dia a rapará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação, e o sacerdote oferecerá um para a expiação do pecado e outro para o holocausto, e fará expiação por ele do que pecou relativamente ao morto. Assim naquele mesmo dia santificará a sua cabeça. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a expiação da transgressão trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, porque o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei do nazireado, para que no dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. Então fala aqui bem claro, aqui sobre o voto do nazireu. Amém? Então aqui não tinha nada a ver com dinheiro. Então não necessariamente o voto tem que ser a dinheiro. Temos vários exemplos, aleluia. Glória a Deus. Ai, xarrabacabandagassuri cantanéria andalamaia. Havia o voto do sacrifício, Levítico 7,16 também. Então, havia vários tipos de votos que as pessoas faziam. Levítico capítulo 7, versículo 16. E no sacrifício da oferta, e se o sacrifício da sua oferta for voto, foi algo que votaram, prometeram para Deus, né? A oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício, se comerá. E o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao 3º dia será queimado no fogo. Então havia aqui regras para se oferecer os votos. Aqui era o voto do sacrifício. Glória a Deus. Então havia vários votos. Temos também o voto, glória a Deus, quem querer diga glória, o voto de Israel, Números capítulo 21, versículo 23. Vamos aqui, o voto de Israel, o voto que a nação de Israel votou em uníssono, fez um voto coletivo. Números idêntico àquele voto coletivo foi feito na igreja primitiva. Aleluia, ricantarmas numa determinada localidade. Glória a Deus, aquele voto está lá em Atos capítulo 4, em que vendiam tudo e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, Números capítulo 21, versículo 23. Aliás, Números capítulo 21, versículo 2 e 3, assim é que é. Vamos ler o contexto. Ouvindo o cananeu, rei de Arad, que habitava para o lado sul, que vinha Israel pelo caminho dos espias, pelejou, ou seja, combateu, guerreou contra Israel e dele levou alguns prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor dizendo: se de facto entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e lhe entregou os cananeus, e os israelitas destruíram totalmente a eles e as suas cidades. E o nome daquele lugar chamou Orma. Então a nação de Israel cumpriu o voto que havia feito. E Deus também os abençoou. Então Deus se agrada que tu faças votos e que os pagues. Aleluia. Glória a Deus. Temos aqui um voto que também não tem nada a ver com dinheiro. Amém? Vamos aqui dar também um exemplo do voto de Ana. Ana, 1 de Samuel. O voto de Ana. 1 de Samuel, capítulo 1. Sabemos que Ana era estéril e desejava ter filhos. E ela fez então um voto ao Senhor. Olha aí.
voto de Ana. E fez um voto. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. Amém? Versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho varão, um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça Rimanai não passará navalha. E ela cumpriu este voto. Rabanagasaia. Deus abriu a sua madre, aleluia, fez da estéril mãe de filhos, e ela deu à luz Samuel e o consagrou, o dedicou à casa do Senhor como obreiro na seara, como sacerdote. Amém? Então, foi algo que Ana prometeu e cumpriu. Então temos aqui alguns exemplos. Paulo também fez um voto no Novo Testamento. Certamente foi um voto nazireu, porque no final do voto nazireado tinha que rapar a sua cabeça. Amém? Levítico 14, 9. E será que rapará todo o seu pelo, a sua cabeça, o barba, os seus tornos, e rapará todo o pelo, e lavará as suas vestes, e lavará a sua carne com água, e será limpo. Então, Paulo fez um voto no Novo Testamento. Quem querer diga glória, o voto de Paulo. Atos 18, 18. Quem puder, abra a sua Bíblia. Amém. E Paulo, ficando ali, ainda ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapada a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Então ele tinha feito um voto nazireu e, no final do voto, rapava a cabeça e se banhava em águas correntes. Glória a Deus. Então estamos aqui a ver, já estávamos na graça de Cristo. E Paulo fez um voto, e pagou, e cumpriu. Um voto nazireu. Então temos aqui a exegese bíblica da questão dos votos. Então estamos aqui. Primeiro, sabemos que fazer um voto é mandamento de Deus. Segundo, sabemos que fazer um voto é profecia de Deus. Glória a Deus. Terceiro, andacai. O voto é uma promessa que se deve cumprir. Ou seja, se tu prometes e não cumpres, é melhor que não votes do que votes e não cumpres, senão serás amaldiçoado. Em quarto lugar, o voto pode ser a dinheiro, mas não é essencialmente em dinheiro e, na maior parte das vezes que aparece na Bíblia, não envolve dinheiro. Glória a Deus. O voto não tem que ser obrigatoriamente em dinheiro. Isso aí é heresia. Glória a Deus. 5. O voto não é superior aos dízimos e às ofertas. Tem aí a igreja que tem voto para isto, voto daquilo, tem voto disto, voto daquilo, tem voto de não sei do quê, tem voto da prosperidade, voto do livramento, voto do sacrifício, voto do altar, voto da humilhação, voto não sei do quê. Tem 1001 votos diferentes. Voto da família, voto não sei dos quantos. Ok. E passam 4, 5 vezes os envelopes de voto para as pessoas pegarem. Glória a Deus. Ficando e começam a fazer aquela lavagem cerebral. Pega o voto, não quer ser abençoado. Não é? Deus me revelou que 20 pessoas vão aqui pegar um voto de 200 reais, de 500 reais, de 500. E depois, né? Isso é tudo uma forma de coagir o povo a pegar votos e dar uma ideia na mente deles que a pessoa só é abençoada se der voto e que o voto é superior ao dízimo e à oferta, que não é. Amém? A Bíblia, pelo contrário, menciona tanto no Antigo como no Novo Testamento sobre o dízimo. O dízimo ele é anterior à lei. O dízimo na lei foi regulamentado e permanece ainda depois da lei na graça, porque Jesus disse: deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir as outras, que é dar o dízimo até das coisas menores, como aleluia, a hortelã, o cominho, a andacai, a salsa, as ervas aromáticas deves dar o dízimo, até andacai, a lamaia. Oh, glória a Deus, Jesus jamais aboliu o dízimo em vida, não sou eu que vou abolir em morte. Então, o voto ele não é superior ao dízimo, porque assim a Bíblia manda fazer voto e pagá-lo, mas é conforme Deus te dirige, conforme Deus te orienta, conforme Deus propõe no teu coração. Porém, o dízimo e a oferta
Glória a Deus, isso aí é algo, é um dever do cristão, da nova aliança. É algo profético até ao dia do arrebatamento. Olha aí. Malaquias capítulo, quem puder vai abrir, Malaquias capítulo 2. Aliás, Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Então Deus será uma testemunha veloz contra os roubadores. Se tu roubas ao Senhor nos dias das ofertas, tu vais ser punido naquele dia. Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos. Então quem não dá dízimo e não dá oferta é um desviado dos estatutos, dos mandamentos de Deus, e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tornar. Atenção que este livro aqui não é da lei de Moisés, é um livro profético. E o capítulo 13 e o capítulo 4 falam do dia do Senhor. Que dia é esse? É o dia do arrebatamento. Então até ao dia do arrebatamento, tu podendo, deves ser dizimista fiel, a não ser que não possas. Se tu não receberes nada, tu contribuis de acordo com a tua prosperidade. Se tu não prosperaste, como é que tu vais dar dízimo e oferta? Amém? Então tiras o dízimo mais a oferta da tua prosperidade, não do teu prejuízo. Amém? Glória a Deus. Ricanta la masteria anda la maia. Oricanta la masteria anda la baia. Honra ao Senhor com as primícias de todos os teus ganhos. Aleluia. Honra ao Senhor. Então deves dar da primeira parte. Então é assim. Eles estavam desviados. Porquê? Porque roubavam ao Senhor nos dízimos e as ofertas. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Em Tiago diz assim, chegai-vos para mim e eu me chegarei para vós. Resistiu ao diabo e o diabo fugirá de vós. Amém? Mas eles perguntavam, em que havemos de tornar? Agora Deus está respondendo para eles, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, com maldição sois amaldiçoados. Porque a mim me roubais sim toda esta nação. Trazei todos os dízimos. Eles roubavam no quê? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim nisto. Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas do céu, e derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para onde a recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor. Aqui é um exemplo. Se tu trabalhas de carpinteiro, não é? Os teus móveis não vão empenar. Se tu trabalhas de sapateiro, vais fazer os teus sapatos não vão descolar, que tu fizeres ou criares ou arranjares ou consertares. E por aí vai. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Aleluia. Todas as nações vos chamarão, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Agora repara aqui. Amém? Olha aí. Versículo 16. Mas vamos ao 15. Ora, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Ou seja, o indivíduo rouba a Deus. Roubar a Deus é tentar a Deus. Tu dizes que és cristão, que és abençoado, mas estás roubando a Deus e ainda queres ensinar e pregar a palavra, tu és um hipócrita. Tu roubas a Deus, és um ladrão de Deus, tu vais ser condenado como roubador naquele dia. Está lá em 1 de Coríntios 6, 9 e 10. Tu vais ir para o lago de fogo. Aleluia. E escapam. Então eles dizem, não, mas este aqui não dá dízimo e mesmo assim é abençoado, é prosperado, tem dinheiro, tem muito dinheiro, tem muitos bens, tem um grande emprego, tem um carro de luxo, tem tudo do bom e do melhor financeiramente, não está doente, não adoece, não é? Está sendo abençoado. Às vezes é uma ilusão. A pessoa pensa que está sendo abençoada e não está. Está fora de comunhão. Então aqueles que temeram ao Senhor, ou seja, os que deram dízimo e oferta, que obedeceram à palavra de trazer os dízimos e as ofertas, falaram frequentemente um ao outro, que isto é o texto dentro do contexto, e o Senhor ouviu e atentou. E um memorial foi escrito diante dele, para os que temeram ao Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, quem? Quem dá dízimo e oferta. Diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia serão para mim joias, coisas preciosas. Poupá-los-ei como o homem poupa o seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Então vai haver uma diferença entre o justo, aquele que devolve o seu dízimo, aquele que não é seu, a Deus, traz à casa do tesouro dízimo e oferta, e o ímpio, aquele que não devolve, aquele que rouba a Deus. Entre o que serve a Deus, ou seja, o dizimista fiel, e o que não serve. O não dizimista, ou o antidizimista, aquele que é contra dízimos e ofertas. Aleluia. Oriandarai, porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. E todos os soberbos e todos os que cometem impiedade, são todos os que roubam a Deus nos dízimos e as ofertas, serão como palha.
Deus vai separar o trigo do joio naquele dia. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, sorte não lhes deixará nem raiz nem ramo. Serão lançados vivos no lago de fogo. Ai, xarabacantaia! Mas para vós que temeis ao meu nome nascerá o sol da justiça e cura. Esta palavra do hebraico também significa salvação. Trará nas suas asas. Fala do arrebatamento. E saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Aqui continuando um pouco mais para a frente. Aleluia. Versículo 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Que dia é esse? É o dia do arrebatamento. Então até ao dia do arrebatamento nós devemos ser dizimistas, porque naquele dia Deus vai separar o trigo do joio. Vai haver uma diferença entre aquele servo de Deus, aquele que obedece à doutrina, ao mandamento, e aquele que não obedece, aquele que dá dízimo e aquele que não dá, aquele que rouba, aquele que devolve o que é de Deus, que abençoa a casa de Deus, e aquele que amaldiçoa a casa de Deus. Amém? Vai haver uma diferença. Quem não é dizimista não vai ser arrebatado. Então, os votos, eles têm a sua importância na palavra do Senhor, sim, mas, porém, não são mais importantes do que o dízimo e a oferta. Essas igrejas ficam sempre passando voto a toda a hora. Só falam de prosperidade, estão fugindo do foco, estão iguais à igreja da Pombinha. Amém? Estão iguais à igreja da Pombinha, não vou aqui citar nomes, não interessa. Estão igual a todas essas igrejas aí, falsas, que só pregam o falso evangelho da prosperidade. A ênfase, eles querem arranjar um meio ilícito. Porque tu fazes um voto, pecas, fizes um voto, não. Mas se tu fizeres o voto obrigado, nem sei se Deus recebe um voto obrigado. Te obrigaram a fazer, te coagiram, lavaram-te o cérebro, te ameaçaram. Olha, se tu não fizeres o voto, não vais ser abençoado. Ou só vai ser abençoado quem fizer o voto. Ou quem não fizer o voto vai ser amaldiçoado. Então, tu estás a fazer com temor ao homem, não com temor a Deus. E não na obediência ao mandamento do Senhor. Então é complicado. Não sei até que ponto tu estás sendo abençoado fazendo esse tipo de votos e estando numa igreja dessas. Amém? Que só prega o falso evangelho da prosperidade. Que a pessoa aceitou a Jesus para ser rica. Para nunca passar uma prova financeira. Para dar tudo certo, como diz aquele hino. Vai dar tudo certo. Vai. Deus prova aquele a quem ama para depois aprovar. Então, uma palavra muito forte aqui. Estou-te aqui a explicar como é que deve ser o voto. O voto não é superior. Ele tem a sua importância na palavra do Senhor, mas ele não é superior aos dízimos e às ofertas. Amém? O dízimo é um valor estipulado. É a 10ª parte de tudo o que tu lucrares. Tudo o que tu receberes ou lucrares. Receberes, se trabalhares por conta de terceiros ou por conta do Estado, ou que alguém te der na mão, ou a 10ª parte do lucro da tua venda. Amém? Do lucro, não é do prejuízo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, aqui no 6º item, o voto deve ser voluntário e não coagido. A pessoa não vai ser amaldiçoada só porque não fez o voto, não pegou no voto. Então temos aqui no item 6 algo muito forte. Muitos dizem que a pessoa vai ser amaldiçoada se não pega o voto, senão não vais ser abençoado. Pega aí o voto e passam e lavam o cérebro e seduzem a pessoa, iludem a pessoa, amém? Barganham com a pessoa, massacram a pessoa com o voto que a pessoa tem que pegar o voto para ser abençoado. A pessoa é abençoada só por ser. O que é que adianta tu pegaste o voto e falas palavrão? E olhas na mulher do próximo e cobiças e desejas te deitar com a mulher do próximo. Comes, no populismo, entre aspas, comes a mulher do próximo com os olhos. O que é que adianta fizeste o voto? Aleluia, se tu és um mau caráter, se tu guardas rancor no teu coração, não perdoas àquele que te ofendeu, se tu desejas o mal ao teu próximo, horas que fazes oração contrária, desejas que o teu inimigo morra, que tenha cancro, que vá para o leito, que se acidente, que seja destruído. Então, o que é que adianta fazeres o voto se tu já estás no 2º casamento, no 3º, no 4º, 5º casamento e foste infiel para com a mulher da tua mocidade? Violaste a tua primeira aliança, porque o casamento verdadeiro é o primeiro. Quando ambos são solteiros, ou ambos são viúvos, ou pelo menos um é viúvo, o outro é solteiro. Esse é o casamento verdadeiro. Não se pode casar com divorciados, porque quem casa com divorciado adultera. O que é que adianta tu fazeres um voto se tu tens uma amante, traz a tua esposa? Se tu vives demasiado amigado em fornicação, não adiantou nada, tu não vais ser abençoado. Melhor a obedecer do que sacrificar e o atender melhor que a gordura dos carneiros. Tem porventura o Senhor mais prazer que se ofereça sacrifícios de touros e bodes do que se obedeça a sua palavra, porque obedecer é melhor que o sacrificar e o atender melhor que a gordura dos carneiros. Visto como rejeitaste a minha palavra, também eu te rejeitarei para que não sejas rei. 1 Samuel 15, 22, 23 a seguir. Amém? Então muita gente pensa que fez um voto, vai ser abençoado porque fez um voto. Nem sempre é assim, a maior parte das vezes não é. Amém?
Então o voto deve ser voluntário e não coagido. A pessoa não é amaldiçoada só porque não pegou o voto. Atenção. 2 de Coríntios, vamos aqui, 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Vamos aqui para a Bíblia. Amém? Já vimos que o voto não tem que ser só a dinheiro. Não tem que ser a dinheiro. Pode não ser a dinheiro. Amém? O voto pode não ser a dinheiro. E na maior parte das vezes um voto não é algo a dinheiro. Criou-se aquele esquema de passar-se 4, 5 vezes com votos diferentes na igreja e fazer-se aquela propaganda. Parece que estão a vender um produto no mercado. Olha, promoção. Pega porque é bom. Pega porque é já o último item. Se não pegares este voto já não tem mais votos. E és a última pessoa a ser abençoada. Quem não pegar não vai ser abençoado. Então parece que estão a fazer o quê? Um leilão com a palavra de Deus, com as bênçãos, com a salvação, com a santidade, com a comunhão com Deus e com todo o tipo de bênçãos financeiras ou materiais ou físicas na saúde que Deus possa dar. Estão fazendo o quê? Estão fazendo um comércio com as almas. Estão enganando o povo. Amém? O voto, no item 6, deve ser voluntário e não coagido. Não é por coação, não é por ameaça. Se não pegares, não vais ser abençoado. Olha, só tenho aqui 3 votos. Só sobraram 3. Vem aqui, porque senão não vais ser abençoado. Que palhaçada é essa? Amém? Então tem muita gente sendo enganado com esta questão dos votos. Eu espero que este estudo vá abrir os olhos espirituais a muita gente em relação aos votos. Amém? E que tu, quando fizeres um voto, fazes um voto que Deus se agrade e que o pagues. Quer seja ele a dinheiro ou não. Amém? Então tu não és obrigado a ir num culto e pegares um envelope de voto. Tu só pegas se sentires do Espírito Santo. Eu já fui em cultos, senti de Deus de pegar um envelope de voto e fazer o voto. Amém? Sharamandou, Rabacai, Ramanagai, Rovalai, Cabarai, Xeramenegeri, Bandarabasseria, Oricantalabai. 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Vamos lá então aqui à Bíblia. Bíblia na testa, que é a Bíblia que liberta. 2 de Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Amém! Glória a Deus! Amém! Isto aqui em relação a... Glória a Deus! Quem querer diga glória. Em relação às ofertas que se colocam nos votos. Amém? Quando o voto é dinheiro. Olha aí. E digo isto, o que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia em abundância, também em abundância ceifará. Mas isto aqui não é por quantidade. Porque, por exemplo, se calhar, talvez para mim 5 euros não é um grande sacrifício eu dar 5 euros dentro de um voto. Colocar 5 euros num voto e olha, Deus, eu faço este voto contigo e te dou 5 euros para a ajuda da tua casa, não é? Para que haja mantimento da tua casa, uma oferta. 5 euros se calhar a mim não vai fazer muita falta. Mas se calhar ao meu vizinho do lado, ou ao meu vizinho do baixo, se calhar ele 1 euro para ele já é muito. Se calhar ele deu 1 euro naquele voto, colocou lá 1 euro, eu coloquei 5, ele colocou 1. Mas aquele 1 euro para ele é muito mais sacrificado do que os 5 euros que eu coloquei. Então, isto varia de pessoa para pessoa. A viúva deu a moeda mais pequena, mas era tudo o que ela possuía. Então foi a oferta que Deus mais recebeu, porque foi de todo o coração. Enquanto os ricos só colocavam aquilo que lhes sobrava. Então, isso é muito relativo. Amém? Porque o muito para ti pode ser pouco para mim. E o pouco para mim pode ser muito para ti. E vice-versa. Amém? Cada um contribua segundo o que pôs no seu coração. Não com tristeza. Então a pessoa vai dar, mas isto vai-me fazer falta. Mas o pregador está a dizer que se eu não der não vou ser abençoado. Então, vou lá. Ou por necessidade, vai-me fazer falta, vou ter necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Repalabassuri cantaneri andalabaia. Então, se tu dás coagido, porque se não deres, não fizeres o voto e não colocares lá uma importância, seja 20 reais, 30 reais, seja 10 euros, 20 euros, 30 euros, 50 euros, né? Se tu não colocares lá, tu não vais ser abençoado, então tu já não estás a dar o voto com alegria, tu estás a fazer por coação, porque te lavaram o cérebro, porque te ameaçaram, porque disseram se tu não deres não vais ser abençoado, ou porque só vais ser abençoado se deres, se pegares o voto e colocares lá a importância que eles querem, que é a importância mínima. Então, tu não deves contribuir por tristeza. Vai-me fazer falta, ou por necessidade vai-me fazer falta, vou ter necessidade disto. Ou estou necessitado, como é que eu vou dar se eu estou com necessidade e vou dar tendo necessidade? Porque Deus ama ao que dá com alegria. Então não é por coação, não é por ameaça. Se não fizeres o voto não vais ser abençoado. Ou só vai ser abençoado quem fizer o voto. Não é por lavagem cerebral. Cuidado.
Então, é uma heresia muito grande, irmão. Isto é quase um crime. O que eles fazem em muitas igrejas é um crime. Estão coagindo o povo a pegar um voto. E ameaçando que se não pegar não vai ser abençoado. E que só vai ser abençoado quem pegar o voto. Isso é um crime, irmão. Isso é crime de ameaça. Estão ameaçando as pessoas, irmão. Estão fazendo algo criminal, tanto no mundo secular como no mundo espiritual. É algo que Deus não aprova, não apoia. Amém? Glória a Deus. Tu deves fazer o voto voluntariamente, segundo o que tu propuseste no teu coração. Queres contribuir? Agora, se tu propuseste, olha, não vou pegar. Amém? Porque é melhor que não votes. Então não pegues, meu irmão. Não adianta estás a pegar um envelope e depois tu não tens o que pagar. Não tens o dinheiro lá que eles disseram que tinhas que pôr lá mínimo. Então também não adianta. É melhor nem pegar. Amém? Então aquilo tem que ser algo de Deus. Agora, quando tu sentires Deus, que já aconteceu ir em cultos, sentir de Deus de pegar votos, peguei e coloquei lá uma oferta com toda a alegria do meu coração. Amém. Mas tem que ser algo espontâneo, algo dirigido pelo Espírito e não algo manipulado pelos homens. Então, já vimos aqui que o voto deve ser voluntário e não coagido. Não deve ser debaixo de ameaça. A pessoa não é amaldiçoada porque não pegou o voto. A maldição sem causa, ela não virá. Aleluia. Provérbios 26:2. Como a andorinha no seu voo e o pássaro no seu ninho, a maldição sem causa, ela não virá. Qual é a causa da maldição? O pecado. Se tu não estás em pecado, não estás a mentir, não estás a roubar, não estás a enganar, não estás a destruir, não estás a adulterar, não estás a prostituir, não estás em fornicação, não estás a assistir pornografia, não estás a masturbar, não estás a vestir roupa sensual, não estás na lascívia, não estás na vaidade, não estás no engano, na mentira, não estás com ciúme, não tens ciúme no coração, não tens inveja, não tens ódio, não tens desejo de vingança, não tens rancor, tu tens o coração limpo. Então como é que tu vais ser amaldiçoado? Não vais, só porque não pegaste o voto. Isso é mentira, meu irmão. O pai da mentira é o diabo. Estão sendo usados pelo diabo para tentar sacar dinheiro das pessoas e iludir o povo. E o povo achando que só vai ser abençoado se fizer o voto que eles projetaram da sua própria carnalidade. Amém? Então já vimos aqui 6. O voto deve ser voluntário e não coagido, muito menos debaixo de ameaça. A pessoa não é amaldiçoada só porque não pegou o voto. 7. Rapandakaya prai shurikantaneri andarabaia. Ou melhor, 8. Glória a Deus. Que eu já nem sei quantos é que eu vou. Ou glória. Aliás. Aleluia. Xarabai. 7. Aliás. 7. O voto não deve ter um valor mínimo exigido. Exceto se todos dentro da igreja concordarem em fazê-lo. Então não se deve estipular valor mínimo para voto. Amém? Não se deve estipular, e depois já te vou dar uma razão muito grande. Não se deve estipular. Isso é heresia. Estipular. Tem que ser no mínimo 30 reais. Então isso a pessoa só tem 10. Tem que ser no mínimo 50 reais, 200 reais. Espera aí, meu irmão. Isso é um assalto à mão desarmada. Cuidado. Glória a Deus. Olha aí. Então o voto não deve ter um valor mínimo exigido, excepto se todos concordarem dentro da igreja. A menos que todos. Vou dar um exemplo aqui de um voto que foi feito em Atos dos Apóstolos. Capítulo 4, no finalzinho. Glória a Deus, quem crê diga glória. Rapakamanagashuda kovanagashaya playa surikantas neriandaramanaya. Rai clamanda glaya prai shurikantas neriandaramanagaya. Aleluia. Rapakamanagasurikantas neriandalabaya. Shotokumbanagabandakaya prai shurikantas neriandaramanaya. Aleluia. Andakandaramanagaya. Oh, glória a Deus. Aramagas, Arabachéria. Aleluia, olha aí. Estamos a falar da igreja, eu creio que é da igreja de Jerusalém. Amém, glória a Deus. Quem crê, diga glória. Versículo 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e entre todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então isto aqui foi algo voluntário. Eles concordaram em fazer. Se concordaram em dar tudo, não é? Este voto aqui foi de dar tudo. E de o dinheiro ser gerido pelos apóstolos, repartindo a cada um conforme a necessidade. Então isto foi um voto coletivo. Glória a Deus. Amém? Todos concordaram em dar tudo, então não havia problema algum. Aleluia, olha aí. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Também, sabendo também a sua mulher, e levando uma parte e a depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que te encheu
Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder, porque formaste este desígnio em teu coração. Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Então qual foi aqui o problema? O problema, irmãos, é que Ananias não era obrigado a fazer o voto. Esse voto que os outros fizeram de vender tudo e depositar aos pés dos apóstolos. Porque está aqui escrito, guardando-a não ficava para ti, tinha uma propriedade. Ele, não é? Ele, se quisesse, guardava e ficava com a propriedade. E se a vendesse, não estava no seu poder, ou seja, o dinheiro da venda podia ser para ele. O problema é que ele prometeu, fez um voto dizendo que ia dar tudo. E quis enganar o apóstolo Pedro. Quis enganar a igreja primitiva em Jerusalém. Enganou os homens, mas não enganou a Deus. Ele prometeu algo para Deus e não cumpriu. E enganou, quis usar de engano. Quis dar só uma parte, ficando com a outra parte. Então aqui o que usa de engano não permanecerá na casa do Senhor, nem que profere mentiras ficará firme perante os meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, e extirparei da cidade santa todos aqueles que praticam iniquidade. Está lá no Salmo 1. Então é bem claro, meu irmão, esta palavra. É bem clara aqui. Aleluia, glória a Deus. Então aqui, meu irmão, ele fez o voto junto com os outros. Não era obrigado a fazer, mas fez. Então ele tinha que cumprir, mas depois tentou enganar os homens, mas não enganou a Deus. Então estamos aqui provando, o voto não tem que ter um valor mínimo estipulado. Amém? Excepto se todos dentro da igreja concordarem em fazê-lo. Amém? Se toda a gente dentro do meu ministério concordar, olha, vamos fazer um voto de 50 euros. Toda a gente concorda, se toda a gente levantar a mão, amém. Então toda a gente faz, não é pecado. Agora, se eu disser, olha, o valor mínimo para este voto é de 50 euros, é o voto do livramento. Deus vai-te livrar, vai livrar a tua casa, vai livrar a tua vida, vai livrar o teu filho, a tua filha, vai livrar os teus familiares, vai dar um grande livramento de acidente, de morte, vai livrar da morte, vai livrar da doença, vai dar o livramento. Aleluia, só que tu tens que dar 50 euros. É o mínimo. Amém? Então isso aí já é heresia. Amém? Cada um contribua daquilo com que propôs no seu coração. Se queres fazer um voto a dinheiro, dando dinheiro para a casa do Senhor, é daquilo com que Deus propõe dentro do teu coração. Não por tristeza ou por necessidade. Deus ama aquele que dá com alegria. Então estou aqui provando. Aleluia. O voto não deve ter um valor, não deve ser com valor mínimo, não deve ter um valor mínimo exigido, excepto se todos dentro da igreja concordarem em fazê-lo. Agora, por último, faltam 2 itens. No 8º, o voto com valor mínimo estipulado. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. O voto com valor mínimo estipulado, irmão, é algo grave perante Deus. É uma desonra para o pobre dentro da congregação e uma injustiça. Porquê? Se tu colocas que o mínimo deste voto são 100 reais. Imaginando aquela pessoa que até queria ofertar 20 reais, ou só tinha 10 reais para ofertar dentro do voto, mas tu disseste que o mínimo é 100, já não vai pegar o voto, vai ficar triste. Vai dizer, olha, vai ficar assim, olha, eu não pude fazer só aqueles, é que vão fazer só aqueles, é que vão ser abençoados. Então a pessoa vai sentir-se injustiçada, tu vais desonrar o pobre nesse voto. E olha o que é que diz a Escritura, isso é uma desonra para o pobre. Estipular valor mínimo é uma desonra para aquele que tem menos do que o valor mínimo estipulado no voto e queria dar aquela importância e não pôde fazer o voto porque tu impediste a pessoa de fazer o voto. Então é uma desonra, irmão. Isso aí é algo que Deus não se agrada mesmo. Amém? Deus não se agrada mesmo. Isso é pecado. Glória a Deus, tu estás pecando diante de Deus. Tiago, capítulo de número 2, diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acepção de pessoas. Então aquele voto era só para a elite. Se é o voto só dos 50 euros... é só para quem tem 50 euros. Quem tem menos, quem tem 10 ou 20, queria fazer, já não pode. Então isso é fazer acepção de pessoas, é cometer injustiça. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, ou seja, e com trajes preciosos, uma pessoa rica, e entrar também algum pobre com um sórdido traje, ou seja, com um traje, com uma roupa, como diz, com uma roupa mais grosseira, e atentares para o que tem trajes preciosos e lhe disseres, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre, tu aí fica em pé ou assenta-te debaixo do meu estrado, porventura não fizeste distinções entre vós mesmos e não vos fizeste juízos movidos de maus pensamentos, então fizeste injustiça. Amém?
E o que é que acontece nessas igrejas que fazem o valor mínimo? A pessoa que até queria fazer o voto, pegar o voto e dar uma oferta para a igreja, dentro daquele voto, não tem, por exemplo, os 50 reais, mas só tem 10, só tem 5 reais e queria dar, ela vai se sentir triste, vai se sentir excluída, vai se sentir desprezada. Ela foi injustiçada, ela foi desprezada e só os outros é que vão lá à frente receber oração, ser ungidos com azeite, algumas ungem com azeite e recebe oração para ser abençoado, porque fez aquele voto. Então, isso aí é fazer acepção de pessoas em Cristo. Isso é pecado que estão fazendo os dirigentes, não é? Os fundadores de igrejas, dirigentes, líderes, estão fazendo isso, esse tipo de pecado dentro das igrejas. E tu sabes que os injustos não vão entrar no reino dos céus. Isso é injustiça. Vamos aqui para 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 9. E o que é que diz aqui? Arai, xarabagai, não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então isso é injustiça, meu irmão. Amém? Então, fazer um voto, o voto com valor mínimo estipulado é uma desonra para o pobre dentro da congregação e uma injustiça, conforme Tiago capítulo 2 e 1 de Coríntios 6, 9. Então estou aqui dentro da palavra do Senhor explicando para ti que isso aí é algo que te leva a pecar. Tu que és líder, és dirigente, ou és um obreiro e estás a levantar, olha, está aqui o voto e o mínimo é X. O mínimo é 20 reais e a pessoa até tem 10, até tem 5, queria dar, até tem 1 real. Mas o mínimo é 20, o mínimo é 30, 50, 100. Então tu estás a fazer injustiça, tu estás a fazer acepção de pessoas, tu estás a desonrar o pobre, tu estás a desprezar o pobre, a humilhar o pobre. Ai, cantarai, tu vais ser julgado por Deus. Aleluia. Por último, no item 9, quando Deus revela, Deus cumpre. Porque agora vamos para aquela pataquada das revelações. Deus aqui me revela. Deus aqui me revela. Deus acabou de me revelar que vão vir aqui à frente, aqui diante do altar, pegar este voto e vão fazer este voto de 200 reais. Deus me revela 20 pessoas que vão pegar o voto de 200 reais. A igreja está cheia, de repente começa a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parou. Só vieram 7, mas Deus me revelou que vão vir aqui 20. Começa a existir, depois mais 8, 9, 10, 11, 12, parou no 13. 13, parou. E a pessoa a insistir. Há mais pessoas que era para vir aqui e não veio, não sei o quê. Então, que revelação é essa? Deus revelou 20, só vieram 13. Essa revelação não veio de Deus. Então é isso que está acontecendo nas igrejas. Estão fazendo revelação da carne para levar o povo a pegar votos, coisa que Deus não se agrada. Estão tomando o santo nome de Deus em vão e Deus não terá por inocente aquele que tal fizer, tal, conforme está lá em Êxodo, capítulo 20. Deus não tomará por inocente essas pessoas. Estão passando a revelação da carne. Porque quando Deus revela, algo Deus cumpre. Aleluia. Se Deus revelou 20 pessoas que iriam pegar o voto com o valor mínimo estipulado de 200 euros, virão certamente essas pessoas à frente. Não é preciso estar a insistir na revelação, ou na visão, ou na profecia, ou na profetada, porque o que é de Deus se cumpre. Então, quando Deus revela algo, cumpre. A esmagadora maioria das revelações envolvendo votos e votantes são falsas. Não estou a dizer que não haja revelações verdadeiras. Deus pode te revelar para tu fazeres um voto, pode. Mas a maioria das revelações são falsas. Amém? Envolvendo votos e votantes. São obras da carne e apenas servem como meio de arrecadar fundos, arrecadar dinheiro ilícita, e é também uma adivinhação. Amém? Então, é muito forte esta palavra. Agora vamos aqui na vara, nessas coisas aí que Deus não se agrada. Deus não se agrada disso. Isso aí é pecado. Aleluia. Glória a Deus. Vamos aqui para Números. Olha aí o que é que diz o livro de Números. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Aleluia. Anda cantar a massaia. Agora aqui outra palavra. Isaías capítulo 14, versículo 26 e 27. Diz aqui: este é o propósito que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Se Ele determinou que vão vir 20 pessoas pegar um voto de valor mínimo de 200 reais, então virão essas 20 pessoas. Deus o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão está estendida, pois quem a fará voltar atrás? Então isso é heresia. Essa gente aí vai pagar um preço, estão entrando para a área da adivinhação. Olha aqui.
Rapantaclaia praia-se, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Ai, canta chaia. Isto aqui é forte. Deuteronômio, capítulo Arabai, Suricai 9, versículo 20 ao 22. Da cantaramanaganduri cantaramanaias, terra. Perdão, Deuteronômio, capítulo 18. O 20 ao 22. Olha aí. Porém, se o profeta tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba falou aquele profeta, não tenhas receio ou medo dele. Aleluia, não tenhas temor dele. Amém? Aleluia. Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. Ripalabasteri andaramaia. Versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Glória a Deus. Só até aqui, meu irmão. Amém? Então, hoje falamos sobre a doutrina dos votos. O voto com Deus. Amém? Hoje falamos sobre as heresias do voto. Obrigatório ou coagido com um valor mínimo estipulado. E tudo o que está associado a esse tipo de voto. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Tu que aprendeste errado, aprende agora o certo. Tu que não conheceste ainda a Jesus, saibas que Jesus morreu na cruz para te salvar, ressuscitou para te justificar, intercede para ti para te perdoar e voltará em glória para te buscar. Quem crê, diga glória, diga amém. Se tu estás desviado, reconcilia hoje. Jesus te ama e quer te salvar. Tu que ainda não aceitaste, aceitou hoje como o Senhor da tua vida e o Salvador da tua alma, para que tenhas o teu nome escrito no livro da vida e para que quando Ele voltar te leve contigo. Amém. Tenho falado aqui, quem vos falou foi o pastor Luís Guerreiro desde Portugal. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Não caias mais em contos do vigário. Saibas a verdadeira doutrina do voto. O voto, ele é bíblico. Amém. Porém, o voto obrigatório, aleluia, com o valor mínimo estipulado é heresia. Tu tens de dar obrigatoriamente, porque se não deres, tu vais ser amaldiçoado. Isso aí é heresia. Amém? Deus em Cristo vos abençoe.